Quando não damos o lugar, não significa dizer que ele não venha. Porque se a gente olhar na perspectiva, não, o diabo estava ali, né? Tentando de todas as formas impedir o nascimento de Jesus. Não adianta, ele nasceu. Então, quando não damos o lugar, ele ainda vem. O que eu estou dizendo é o seguinte: nada pode parar o que Jesus tem para fazer. Mesmo se nós olharmos para as hospedarias como uma estratégia maligna, que eu acho que não foi, ok? Mas vamos partir do pressuposto que a estratégia maligna tem muito mais a ver com a realidade que a gente vive hoje do que com as hospedarias cheias naquela época. Como é que é isso, pastor? Porque hoje o inimigo está na mentalidade das pessoas. Ele trabalha nessa mentalidade. Mas, mesmo que a gente pensasse que as hospedarias estivessem cheias por uma estratégia do diabo, não adianta, porque Jesus nasceu. Pastor, explique isso melhor. Eu explico. Não existem portas fechadas que impeçam de Jesus executar o que ele prometeu. Não existe estratégia diabólica que impedirá Jesus de cumprir o seu chamado. Qual é a diferença, pastor? É que ele não mete o pé na porta do teu coração. Ele só entra onde há o lugar disponível. Quem arromba, quem entra sem pedir licença é o capeta, é o diabo, é o Satanás. Chama do que você quiser, é o capiroto, é o demônio, é o Lúcifer, é quem você achar que representa essa figura, que é inimiga de Deus, que é inimiga da tua alma. Do que a gente pode depender, irmão? Que a questão não é simplesmente o que impede Jesus de fazer. Não vai conseguir, irmão. Nenhum dos planos de Deus é frustrado. Jesus tem a chave, ele tem um governo. Um dia todo joelho se dobrará, todo. De quem abriu a porta e de quem não abriu a porta. Você está me entendendo? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então olha aqui, Jesus nasceu na tua vida? Amém ou não amém? Mas isso é só o ponto de partida. Porque ele nasceu para reinar. Ele nasceu para governar. Entrega a chave na mão dele. Entrega o trono no teu coração na mão dele e fala: Senhor, aqui, quem se assenta para reinar e governar é o Senhor. Na minha casa, no meu coração, na minha vida, na minha jornada, na minha história. Ponto final. Então, muita coisa tenta impedir Jesus de nascer. Olha as guerras que existem aí contra a igreja no mundo todo. É porque a gente está num lugar, irmão, totalmente diferente. Mas aqui no Brasil a perseguição ela já começou de maneira sutil, burocrática. É que a gente não está muito atentado para isso. Mas já existe no Brasil uma perseguição ideológica à igreja. Primeiro, na desqualificação da figura de um pastor. E, infelizmente, muitos dos pastores dão o argumento de que essas pessoas querem. Mas, quem está antenado sabe que, juridicamente, politicamente, a igreja está sendo perseguida. Os nossos valores, as nossas crenças, que antes eram respeitadas como
parte da nossa fé, hoje, já são consideradas crime. Quando a gente prega sobre determinadas práticas, dependendo do que a gente pode falar, nós somos enquadrados em alguns crimes. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você é uma pessoa esclarecida. Do que estou dizendo, o que eu estou dizendo é o seguinte: estão tentando fechar as portas. Não vão conseguir. Porque nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muito menos porta de um órgão público, de uma universidade, ou de um governo, ou de uma diplomacia qualquer. Se as portas do inferno não prevalecerão, não serão as portas de um instituto, não serão as portas de um órgão do governo, não serão as portas de um órgão do nosso país. Porque Jesus está preocupado muito mais com a porta do teu coração. Então, irmão, dê lugar, mas não só para ele nascer, para ele reinar e governar. Amém? Para terminar, último ponto. Existe uma pergunta que ecoa do presépio até hoje. Existe uma pergunta, irmão. E a pergunta é: há lugar na tua vida para Jesus? Essa deveria ser a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos e para todas as pessoas. A questão não é a gente apresentar Jesus como se fosse a solução dos problemas delas. Porque isso o Pai de Santo também promete. Outras religiões também prometem. Então a pergunta não é o que Jesus pode fazer por elas. A pergunta é se há espaço para Jesus na vida delas. Amém? Ou não amém? A manjedoura, irmão, nos confronta. Porque ela era o lugar mais improvável para Jesus estar, para Jesus nascer. Você sabia que os judeus tiveram dificuldade de reconhecer Jesus, e até hoje não reconhecem, os judeus ortodoxos, praticantes do judaísmo? Porque eles não conseguem acreditar que o Filho de Deus tenha nascido e vivido num contexto de tão grande simplicidade. Mateus 6,33 é um dos textos mais conhecidos da igreja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É esse desafio. A gente está buscando tudo, menos o reino de Deus em primeiro lugar. Fato. Lucas 10, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A gente anda assim, para lá e para cá. Se preocupa com tudo, menos com o que é mais importante. Não é falta de espaço, irmão. É excesso de distração. O problema nunca foi Jesus chegar. Nunca foi esse o problema. Será que ele vem? Será que ele vai cumprir? Então o problema nunca foi Jesus chegar. O problema foi a gente ceder o lugar. Você que está aqui, o problema nunca é Jesus cumprir o que ele prometeu. O problema é sempre a gente dar lugar para ele entrar e fazer o que ele tem que fazer.
Não sei se você consegue perceber que o problema está na disponibilidade. Ninguém aqui odeia Jesus, todo mundo diz aqui que ama Jesus, sim ou não? Ninguém aqui não crê em Jesus, todo mundo crê em Jesus, sim ou não? Mas a pergunta é, há lugar para Ele? 2025, qual foi o lugar que Ele ocupou aí na tua vida? Quando Cristo não encontra lugar, tudo perde o sentido. E eu termino com essa frase. Se Jesus não tiver lugar, irmão, na tua vida, no teu Natal, no teu Ano Novo, 2026, o que é o seu trabalho? Se não tiver lugar, não faz sentido.